Eu quero convidá-los a se colocarem em pé nesse momento para nós lermos apenas um versículo da palavra de Deus. O pastor Gerson cantou conosco, nós cantamos com ele, aquele hino que fala: Vem tu, ó Rei dos Reis, né? Ele é o 185, né? O 185, ele tem se você fazer uma análise dele, ele mostra a trindade, a doutrina da trindade. Ele mostra as três pessoas da trindade nele. E eu não sei se os irmãos sabem, eu creio que a maioria sabe, que a música dele, Marquinhos, é a música da Inglaterra. É o hino nacional da Inglaterra, né? Tan, 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 tan. Salve a rainha, agora é salve o rei, né? Mudou, né? The God salve the king. Salve o rei, era a rainha, né? Como é que ele é, Marquinhos? Pam, pam, olha aí. Esse hino, ele traz a doutrina da trindade inserido nele. Olha, vem tu, ó Rei dos Reis, o Josué já colocou ali. Tá vendo? A segunda estrofe diz assim: Vem tu, verbo de Deus. A terceira estrofe diz o quê? Vem tu, Consolador. A quarta estrofe diz: Ao grande trino Deus. Quer dizer, ele faz menção das três pessoas da trindade, né? E eu quero ler com vocês, mas eu gostaria que você, assim que eu lesse, vocês não fechassem a mão e não saíssem do culto. 2 de Coríntios 13:13, você vai entender por quê. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Não acabou o culto, irmão. Vamos ler junto no 3, 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Assente-se com a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, existe uma palavra que ela é muito falada no nosso meio. Olha para cá porque eu quero a sua atenção, para você entender em 28 minutos o que eu quero dizer. Estou chamando a sua atenção devido à profundidade do assunto. Existe uma palavra que ela não está na Bíblia, mas nós sempre mencionamos esta palavra, que é a palavra trindade. A palavra trindade não está na Bíblia, assim como outras palavras que nós sempre falamos. Todo dia a gente fala a palavra Bíblia, e a palavra Bíblia não está escrito na Bíblia, a não ser na capa. Ok? Tem uma outra palavra que é comum nós falarmos também, que é a palavra Lúcifer. A palavra Lúcifer também não está na Bíblia, não tem ela na Bíblia. A Bíblia tem anjo de luz, mas descrito lá nessa tradução que nós usamos, Almeida, versão corrigida, não está. Mas há uma inferência do anjo de luz que tem a ver alguma coisa com Lúcifer. Tudo bem. Uma palavra que não está na Bíblia também é a palavra trindade. E às vezes nós que defendemos esta doutrina, chamada doutrina da trindade, nós apanhamos um pouco, às vezes dizemos àqueles que dizem que nós temos três deuses, né? Que nós temos três deuses, três cabeças, três tronos, etc. Mas na realidade o nosso credo, tanto nesse sentido aqui, o credo nosso da Assembleia de Deus, como o credo da Igreja Católica, defende esse credo que diz: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Essa é a definição. Mas se perguntarmos então o que é trindade, a palavra trindade é definida como a união de três pessoas em uma só divindade. Se você perguntar se o assunto é fácil de entender e fácil de explicar, não é. Mas nós cremos pela fé
e caminhando pela Bíblia, nós entendemos que nós não adoramos três deuses, mas nós adoramos um Deus em trindade. Isto é, essa trindade em unidade, sem confundir as pessoas, mas sem separar a substância. Opa, que negócio chique. Nós adoramos um Deus em trindade, esta trindade em uma unidade, sem confundir as pessoas, mas sem separar a substância. Isto quer dizer, isso é o credo de Atanásio, um credo que foi pregado e defendido por quase 90 anos, do ano 298 ao ano 373, por Atanásio, que era um patriarca de Alexandria. Ele esteve no concílio de Nicéia combatendo contra o arianismo, que não cria na doutrina da Trindade. Então nós cremos em um Deus trino, sem separar a substância e sem confundir as pessoas. Talvez até agora você não conseguiu entender muita coisa, mas eu vou procurar clarear um pouquinho. Mas eu preciso que você esteja olhando para cá. Não deixe a sua mente vagar por nada, passear por nada. Vamos ajudar para ver se dá para a gente entender um pouquinho melhor. No plano da salvação, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Esta pessoa convencida do pecado, do pecado, do juízo e da justiça, ele é convencido pelo Espírito Santo. Quando ele é convencido que ele é um pecador, ele precisa de um perdão. Esse perdão é oferecido por quem? Por Jesus, que é o Filho. Veja bem, esse que recebeu o perdão agora do Filho, convencido pelo Espírito Santo, perdoado pelo Filho, é recebido pelo Pai. Aleluia, olha que negócio maravilhoso. O Pai tinha a coisa mais preciosa, que era o seu Filho. Ele deu o seu Filho para que fosse morto no nosso lugar. O Filho tinha a coisa mais preciosa que ele possuía, era a sua própria vida. Ele deu essa própria vida no seu e no meu e no nosso lugar. Então nós cremos nesse Deus. Por exemplo, eu posso falar, porque isso é público, né? As testemunhas de Jeová, eles são unitaristas, e eles dizem que o Pai é criador, o Filho é criatura, e o Espírito Santo é um ser impessoal. É como se fosse uma força ativa. Nós não cremos que o Pai é criador e que o Filho é criatura e que o Espírito Santo é um ser criado, é uma força ativa, porque nós temos de Gênesis a Apocalipse provando de que os três, em momentos específicos, agiram de forma conjunta. Por exemplo, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra Deus do hebraico é Elohim, e a palavra Elohim expressa plural, mais de uma pessoa. Oh glória, amém. Quando Deus vai criar o homem, o que ele diz? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quem está presente na criação? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o Senhor vai descer para confundir as línguas na Torre de Babel, o que a Bíblia diz? Desçamos e confundamos. Então não é um só, é mais de uma pessoa. Isto é, três pessoas em unidade, sem confundir as pessoas, cada um na sua função. Quem entendeu até agora, diga amém. Muito bem. E dizer que Jesus é um ser criado choca com o quê? Choca com João capítulo 1, versículo 1, que já está sendo colocado na tela para você ver. Olha o que está escrito aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. E ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O Verbo divino. Do grego é João 1:1, en arche en hologos. Isto é, arche do grego é princípio, hologos é inserido o verbo no Deus trino. Opa, eu senti graça aqui. Então nós não cremos num Cristo criado, nós cremos num Cristo que é Deus, assim como o Pai e assim como o Espírito. Quem pode dar um glória a Deus por isso aqui esta noite?
Jesus não é um ser criado, ele é criador de todas as coisas. Quando nós vamos para o livro de Colossenses, capítulo de número 1, para nós entendermos, nós precisamos caminhar um pouquinho na Bíblia, aleluia. Colossenses, capítulo de número 1, tem um versículo muito interessante, que eu amo ler esse versículo quando estou tratando desse assunto, porque ele enaltece a divindade do Senhor Jesus. Colossenses, capítulo de número 1, o versículo de número... vamos ver o 16, por gentileza. Colossenses 1,16 diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas. Vou repetir: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, que há na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha o versículo de número 17: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então vem me dizer que Jesus é um ser criado. Oh glória. Dá uma vontade de só dizer I love you, my Jesus. Dá vontade de dizer eu te amo, Jesus, porque ele é antes de todas as coisas e subsiste. Irmão, o crente que não vibrar com um troço desse, você tem que sair daqui e entregar a sua vida a Jesus hoje, porque Jesus é maravilhoso, ele é Deus. E isto aqui nós estamos navegando só um palmozinho abaixo do nível da água, porque isso aqui é uma profundidade indescritível, não dá para descrever. Ah, pastor, mas é só aí. Não, você quer ver um negócio interessante, uma palavra de João? Olha o tanto que João conhecia Jesus. Não estou falando do João agora, o evangelista, não. Eu estou falando o João Batista. Olha o que o Batista disse, o primo do Senhor Jesus, quando ele escreveu, ele disse uma palavra no seu testemunho, em João capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: e João testificou dele e clamou. Dele quem? Olha para cá. E João testificou dele, de Jesus, e clamou dizendo: este era aquele que eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque ele foi primeiro do que eu. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Agora veja o versículo de número 18. O que João falou? E Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse se fez conhecer. O Pai ninguém viu, mas o Filho ele se deixou conhecer. Ah, não sei você, mas esse negócio é bonito demais. Esse negócio é bonito demais, aleluia. Esse negócio é maravilhoso demais. E eles começaram a achar que João era o Jesus, né? Ô João, o senhor é Jesus? Aí o que ele falou? No capítulo de número 1, versículo de número 19, ele disse assim, o versículo seguinte aí: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Aí João respondeu, prepara para você dar um glória, e confessou e negou. E confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo, versículo de número 21. E perguntaram: então quem que é você? És tu Elias? Ele falou: eu também não sou Elias. És tu profeta? Ele respondeu: não. Versículo de número 22, o que ele diz? Então quem é você? Para que a gente dê uma resposta para aqueles que enviaram para a gente perguntar quem é você. Aí o que ele disse no versículo de número 23? Disse: eu sou apenas a voz do que clama no deserto, dizendo: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu só vou na frente, mas quem é ele é o que está vindo atrás de mim, que eu não sou digno, não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Eu batizo com água, ele batiza com fogo. Aí eles chegaram perto de João e falou: João, abre o olho, João, porque Jesus está batizando mais do que você. O que João falou? Tem problema não, deixa ele batizar. Apesar que Jesus veio não batizava, eram os discípulos dele. João está batizando mais do que você, João. Jesus está batizando mais do que você. O que você vai fazer, João? Está te humilhando, o ministério dele está crescendo mais. João falou: fica tranquilo, porque importa que ele cresça e que eu desapareça.
Aí tem uma mensagem que eu preguei ela lá na Alegria, que o que sobrevive a gente não é a manifestação externa, é a convicção interna. O que é isso? Eu não sou o Messias, eu prego naquilo que eu recebi do Messias. Então a glória aqui é do Messias, o louvor é dele, a glória é dele, a adoração tudo é dele. Aqui é Jesus e nada mais. É Jesus de Gênesis e Apocalipse. Porque em Gênesis, como o pastor Jânio sempre fala, o diabo disse, Satanás disse, cheguei. No livro de Apocalipse o diabo disse, fui lançado no lago de fogo. Jesus no livro de Gênesis diz, cheguei, estou aqui. Jesus no livro de Apocalipse, continuo aqui porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por que o senhor está pregando sobre isso? Por causa da bênção pastoral, a bênção chamada de bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, as três pessoas juntas aí. Então as testemunhas de Jeová dizem que Jesus é um ser criado e diz que o Espírito Santo é uma força ativa, é um ser impessoal. Irmãos, um ser impessoal, eu não estou falando de corporeidade, porque Deus é Espírito, mas eu estou falando de uma personalidade, alguém que pensa, alguém que tem vontade e alguém que tem inteligência. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor é que instrui. A Bíblia diz quem guiou o Espírito de Deus para ensinar ele a fazer alguma coisa, sinal que ele tem experiência, ele tem inteligência. A Bíblia diz também que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo entristece, o Espírito Santo direciona, o Espírito Santo proíbe. Vamos ver mais o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo levanta, o Espírito Santo comunica. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho falado, que eu tenho escolhido. Não deixou Paulo e Silas ir para a Ásia, nem para a Bitínia, e o Espírito Santo impediu, e disse o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, ele fala, ele entristece. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você sabe que o único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Se pecar contra o Pai, o Filho intercede. Se pecar contra o Espírito Santo, pecar contra o Pai, o Filho intercede. Pecar contra o Filho, o Espírito Santo intercede. E se pecar contra o Espírito Santo, quem vai interceder? Quando entristece o Espírito Santo sai da vida da pessoa. E quando o Espírito Santo sai, ele perdeu a única oportunidade da vida que tinha de se arrepender. Porque a única coisa que leva o homem a arrependimento é a presença do Espírito Santo. O resto tudo é remorso. Estou com remorso, mas continua na prática do pecado amanhã de novo. Estou com remorso, continua na prática do pecado daí 2, 3 dias. Quando o Espírito Santo convence, a pessoa muda de vida, muda de posicionamento. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, porque o Espírito Santo fez uma transformação na vida dele. É o Espírito Santo que convence. Entendeu, irmãos? Esses são os unitaristas. O sabelianismo, que é um outro tipo de modalidade, né, de crer na doutrina da Trindade, diz que o Pai foi no Velho Testamento, o Filho no Novo Testamento e o Espírito Santo hoje. Olha aí. Aí nós cremos que o Pai estava no Antigo Testamento, o Filho também estava no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava no Antigo Testamento. E que o Pai continua no Novo Testamento, e que o Filho continua no Novo Testamento, e que o Espírito Santo continua hoje. Amém? Porque não dá para separar, né, os três. Então aí a gente vai caminhando. Quando o pastor, o líder, aquela pessoa que está com autoridade pastoral naquele momento para dar a bênção apostólica, na Assembleia de Deus nós não temos costume de mulher dar a bênção apostólica. A pessoa que está dirigindo um culto não tem nenhuma autoridade pastoral de liderança da bênção apostólica. Bênção apostólica tem a ver mais com quem tem a autoridade ministerial daquele momento ali, autorizado para realizar aquele determinado trabalho. Mas o texto diz, a graça do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu. Eu estava lendo isso agora à tarde ali no meu quarto. A graça do Senhor Jesus Cristo. O que é graça, irmãos? É favor imerecido. Você não merece, mas Ele resolveu te amar do jeito que você é. Mas você não tinha direito, mas Ele conseguiu te dar o direito. Aleluia, aleluia. Você não merecia, mas Ele resolveu pegar a misericórdia dele e colocar na sua conta. O que você fez para ser perdoado? Nada, você só acreditou no projeto da cruz. E Ele disse, pega o preço do meu sangue e paga a dívida. Pastor, existe hoje, irmãos, uma doutrina chamada a doutrina da... Ela é uma graça chamada graça barata, né? Como é que é a doutrina da graça? É uma graça muito barata, isto é, porque a graça cobre tudo, então você pode fazer o que você quiser.
Porque é pela graça, então você pode fazer o que você quiser. Só que eu sempre prego aqui, e vou repetir hoje, porque tem gente me ouvindo aqui pela internet, e tem gente ouvindo aqui que nunca ouviu. A palavra mais forte da graça é a palavra não. Por quê, pastor? Explica. Vou desenhar, vou explicar. Você tem o direito de fazer o que você quiser. Jesus vai te amar. Só que você não faz, não peca, não vive na prática do pecado por causa da graça. Entendeu? A graça me amou tanto que eu sou capaz de dizer, por causa do grande amor que o Senhor teve para comigo, eu vou dizer não para o pecado. Você já pensou você ter o direito de pecar do jeito que você quiser e você não peca por causa do amor que você tem àquele que te alcançou pela graça? Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Quem era a graça? Jesus. A expressão maior da graça é Jesus. Favor imerecido. Não é porque você faz, é porque Ele fez. Pastor, então eu não vou para o céu porque eu não bebo, não fumo, não jogo, não prostituo, por isso que eu vou para o céu. Não, para você chegar no céu é só através da graça, o perdão que há na pessoa de Jesus. Mas um dia você foi alcançado pela graça, aí você foi transformado, foi convertido. Aí você não bebe, não fuma, não prostitui, não faz esse tipo de pecado. Por quê? Porque a graça te alcançou e você agora é uma nova criatura. Amém, irmão? E você crê que tem pessoa que vai frequentar a igreja, caminhar perto da graça, andar junto com quem está debaixo da graça e não vai entrar no céu? Porque ele não aproveitou a oportunidade da graça. Porque um dia a porta vai fechar. Posso repetir aquela frase célebre que o pastor Janda aprendeu e está falando sempre aqui? Morar na garagem não te transforma num carro. Frequentar uma igreja não te transforma num salvo. Porque a única coisa que nos transforma é o encontro com a graça. Aí ele disse, a graça do Senhor Jesus Cristo. Coloca na tela, vamos lá, 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo. Vai lá, ela vai chegar. A graça do Senhor Jesus Cristo. Agora a segunda parte, porque eu tenho 7 minutos para terminar. O amor de Deus. Irmãos, falar desse negócio do amor de Deus é um negócio que não tem nem jeito de você explicar, porque João, que era próximo dele, tentou explicar. Em João 3,16, ele tentou explicar e não conseguiu. Quem lembra o que está em João 3,16? Porque Deus amou o que, irmãos? O mundo. De que jeito? Se ele usou a palavra tal, é porque não tem explicação da dimensão do tamanho do amor. Agora eu vou botar um pouquinho de azeite nessa farinha aqui ainda. Efésios capítulo de número 3. Aleluia. Eu quero ler com vocês a partir do 14. Efésios 3,14, aí já termino também. Por causa disso me ponho de joelhos. Perante quem, irmãos? Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa aí. O que Paulo está falando? Por causa de quê, irmãos? Disto. Que disto é esse? Se eu falar assim, por causa disto eu vou me colocar de joelho, o que vocês vão perguntar? Por causa de quê? Para você entender, você tem que ler o capítulo 1 de Efésios e você tem que ler o capítulo 2. E você tem que ler a primeira parte do capítulo de número 3. No capítulo 2 diz que nós, gentios, estávamos sem promessa, sem aliança, sem Deus, sem esperança, sem Cristo, mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a nossa situação. Aí apareceu um tal de Jesus Cristo de Nazaré, veio, morreu no nosso lugar, derrubou a parede da separação. Agora não tem judeu nem grego, pegou dos dois povos e formou um povo, que é a igreja. Por isso que a palavra igreja significa ajuntamento daqueles que foram tirados para fora, aquele que era dispensações estabelecidas por Deus, segundo o eterno propósito de Deus em Jesus nosso Senhor. Versículo de número 12 está escrito o seguinte: no qual temos ousadia e acesso e com confiança pela nossa fé nele. E aí o que diz o versículo de número 13? Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós,
que são a vossa glória. Aí ele vai para o versículo 14 dizendo o seguinte: por causa disso, por causa de quê? De tudo que ele acabou de dizer, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo de número 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o teu nome. Não, aí eu queria que você entendesse. Do qual toda a família que está no céu, anjo, arcanjo, querubim, serafim, os que já morreram em Cristo, que estão tudo lá esperando, toda a família do céu e da família que está na terra, anjo, arcanjo, querubim, serafim, os que morreram em Cristo, a família do céu, a família da terra. A igreja de Ipanema adorando a Deus esta noite é a família da terra, que clama pelo nome do Senhor. Diante dele eu dobro o meu joelho, qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Versículo de número 16 diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito Santo no homem, o Espírito no homem interior. Versículo de número 17, no 18 você vai dar a maior glória que você já deu aqui esta noite. Para que Cristo habite em vós pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Presta atenção na palavra fundado. Repita comigo: fundado. Repita comigo a palavra arraigado. Uma coisa fundada e uma coisa arraigada é uma coisa que está presa. Olha aqui para minha mão, presa assim, ó. Aí vem um vento, você está fundado e arraigado. Vem um temporal, você está fundado e arraigado. Vem uma crítica, você está fundado e arraigado. Vem uma doença, você está fundado e arraigado numa firme convicção de que, versículo de número 18, está escrito assim: para assim vocês poderem compreender com todos os santos qual seja o que? A largura, qual seja o comprimento, qual seja a altura e qual seja a profundidade. De quê? E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, quais os 4 nomes e dimensões que Paulo utiliza? Está certa a minha frase? Que Paulo utiliza para dimensionar. Versículo de número 18. Primeiro, Paulo utiliza a palavra largura. O que tem a ver o amor de Deus com a largura? É o seguinte: a largura do amor de Deus é que ela é suficiente para abranger toda a humanidade. A largura do amor de Deus é que abrange toda a humanidade. De Adão ao que acabou de nascer agora. Tem menino nascendo agora. Aqui em Ipanema não sei se tem um menino nascendo lá na maternidade agora, mas possivelmente em Manhuaçu, em qualquer lugar. Tem gente nascendo nesse momento. Tem irmã grávida aqui, mas espera mais um pouquinho. Tem que chegar mais uns dias ainda. Espera um pouquinho, amém? A do Ayla nasceu um mês antes, mas espera aí um pouquinho. Desde Adão até aquele que morreu agora, que nasceu agora, melhor dizendo, o amor de Deus está estendido para abraçar. 2, não é só largura não, irmão, também é comprimento. Diga comigo: largura, comprimento. Pastor, largura abrange toda a humanidade. E comprimento é que o amor de Deus é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. Aleluia. Fica tranquilo que se você estiver vivo, Ele te ama. Se você morrer, Ele vai continuar te amando por toda a eternidade. E vou falar um negócio que explodiu no meu coração essa semana. Não sei se eu estava viajando, onde que eu estava, porque eu não sei mais onde eu estava. Mas é o seguinte, que eu não consigo lembrar agora onde eu estava, mas eu estava em algum lugar. Um negócio que explodiu dentro do meu coração. Você é filho, nós somos filhos de Deus porque aceitamos Jesus como Salvador, sim ou não? Filhinhos, agora somos filhos de Deus. 1 de João capítulo 3, versículo 2. Filhinhos, agora somos filhos de Deus. Se é agora, é porque o homem, antes de aceitar Jesus, ele é criatura. Depois que ele aceita, ele passa a ser filho. Então agora somos filhos de Deus. Irmão, o que um filho precisa fazer a mais para ele ser reconhecido como filho? Nada. Se ele é filho, ele é filho. Você não tem que fazer mais nada para demonstrar para Deus que você é filho. Ele te disse: filho. Aleluia. Não sei se você pegou isso aqui não, mas eu estou sentindo isso aqui. Você não tem que fazer mais nada para você ser filho, porque quem é filho já é filho mesmo. Então a largura
é o amor de Deus suficiente e largo para abranger toda a humanidade. 2, o comprimento, o amor de Deus suficiente, comprido para durar por toda a eternidade. Altura é a outra palavra. Por que altura, pastor? Porque o amor de Deus é suficientemente alto para nos levar ao céu. Estou vendo umas carinhas de crente dando um sorrisinho aí, porque o amor de Deus é suficiente para chegar com você lá no céu. Oh, aleluia. Viaja comigo um pouquinho aqui, já passou de 8h30 e meio, 8 horas 30 minutos e meio lá naquele relógio lá. Me dá mais 2 ou 3 minutos aí, que eu estou empolgado. Segura aí. Imagina a igreja chegando no céu. Jesus na frente, encontrou com ela nos ares, e a igreja atrás, Jesus na frente. Imagina Jesus apresentando a igreja para o Pai e dizendo: Pai, isso aqui é a Rebeca que eu comprei com o meu sangue. Esses meninos me deu trabalho, meu Deus do céu. Ô Pai, esse aqui me deu uma canseira, aquela ali me deu uma canseira, queria desviar, mas o meu amor invadiu o coração deles e eles aguentaram firmes. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias o amor de Deus vai te levar a encontrar com Ele lá. Desde quando me levanto até eu me deitar, levante sua mão. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tem gente adorando aqui, hein? Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Somente o Marquinho bem baixinho, ouça aqui. Jesus chegando com a igreja no céu, apresentando ela para o Pai. Eu imagino, né? Eu estou ilustrando aqui. Jesus falando: Pai, esse aqui me deu trabalho demais, mas o meu amor, ele não conseguiu ficar fora do meu amor e da minha graça. Aleluia. Agora eu queria que o Josué colocasse para mim Isaías 53:11. Porque quando Jesus olhar para a igreja e olhar para o céu, eu imagino, pastor Simar, que Jesus vai falar essa palavra aí: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Tem um outro texto, irmão Cléber, eu não sei se é uma outra tradução que diz que ele verá o trabalho da sua mão. Não sei na NVI, como é que a NVI diz. Ele verá o trabalho da sua mão e ficará o quê? Satisfeito. É mais ou menos assim, sabe o que é? Ele vai dizer assim: deu trabalho, mas valeu a pena. Olha a noiva. Você que fica brincando com sua vida espiritual, você que fica andando aí na corda bamba em cima do muro, toma posição em Deus, rapaz. O amor de Deus é muito grande. Você já era para estar morto e você está vivo aqui glorificando a Deus. Você não era para estar aqui, Jesus te abraçou, te alcançou. Terra baixaia. A largura do amor de Deus, porque abrange toda a humanidade. O comprimento do amor de Deus, porque é suficiente comprido para durar por toda a eternidade. A altura é o amor de Deus, porque é suficiente alto para nos levar para o céu. Mas e a profundidade, pastor? Como é que o senhor explica a profundidade? A profundidade é que o amor de Deus é suficientemente profundo para alcançar o mais degradado e miserável dos pecadores. Fica de pé. Volta com a bênção apostólica para mim. Mas o culto não está acabando, irmão. Eu estou pregando nela. Irmão, eu vou falar um negócio. Eu não sei se é... Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou profetizando, eu sei quando eu estou ensinando. Mas eu sei também quando eu estou meio que desabafando.
Eu não entendo por que as pessoas não envolvem nessa graça de Deus e não experimentam isso. Eles ficam assim: não é comigo, é com você, a graça te alcançou. Olha a bênção pastoral: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Agora vê o resto da terceiro ponto: a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Se colocar na tela ali agora João capítulo 18, João 14, versículo de número 18, o que está escrito? João 14, 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 19. Não, deixa eu ver se é o 16, que diz que o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Vê se é o 16, por gentileza. Isso. Vê o versículo 16 antes, por favor. Está escrito assim: eu rogarei ao Pai. Presta atenção: eu rogarei ao Pai. Um dia eu e o pastor Alcimar fomos num sepultamento do saudoso irmão Vicente, o pastor Vicente, lá em Lajinha, não foi, pastor Alcimar? E o pastor Ilmar, um professor nosso de grego e de hebraico, estudamos com ele 2 anos e meio, aprendemos muito com ele do grego e do hebraico. Ele falou uma coisa interessante, que no livro de Gênesis, eu vi esse versículo hoje, Gênesis capítulo 6, acho que é o 6:13 ou 6:1 ou 2, que diz assim: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. O que Deus estava dizendo? O meu Espírito Santo não vai ficar contendendo com o homem aqui não. Mandou o dilúvio, e daí para frente você vê a operação do Espírito Santo de forma esporádica. Aí Jesus está dizendo: eu rogarei ao Pai, porque um dia esse Espírito foi tirado aqui da terra. É sério isso aqui. Eu rogarei ao Pai. Espera aí, pedir é diferente de rogar. Samuel, você faz isso para mim? É uma coisa. Samuel, você podia fazer isso para mim? Faz isso para mim. Aí está dizendo que Jesus rogou ao Pai: ô Pai, eu estou voltando, faz o seguinte, manda o outro consolador, aquele que é igual a mim, para ficar com os discípulos para sempre. Aí ele começa a descrever quem é esse Espírito. Versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Presta atenção na palavra mundo aqui, que esse mundo aqui não é cosmos, pessoas, perdão, não é cosmos, sistema. Esse mundo aqui é mundo pessoas. Gente, o mundo, quem não aceitou Jesus ainda, que está na prática do pecado, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora vocês, não, tem alguém entendendo isso aqui? Mas vocês conhecem, porque ele habita convosco e estará dentro. Então, lá na bênção apostólica, Paulo está dizendo: o amor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Vou falar um negocinho com você, que eu queria que você guardasse essa frase, e eu estou com autoridade para falar essa aqui. Não vem me dizer que você está cheio do Espírito Santo se você não tem comunhão com os irmãos, não. Porque o Espírito que habita em você, habita naquele que está do seu lado. Irmão, eu estou cheio do Espírito Santo, mas com fulano de tal eu não comungo. Tu está fora da posição. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem comunhão uns com os outros. Se for preciso, abraça, perdoa, reconcilia, porque é o Espírito Santo que nos une. Vamos falar junto a bênção apostólica. Levanta a mão para o céu. Mas não está acabando o culto. 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quantos pode dizer? Amém. Assenta para vocês não ir embora. Quem está sentindo ele aqui? Oh, glória. É a presença que você sente lá no Rondônia, Joaquim? É essa aqui? Aleluia. Vamos servir o Senhor com ofertas e dízimos, e em seguida nós vamos passar para ouvir alguns companheiros. Um abraço para os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí na internet. Deus abençoe vocês. No final nós vamos orar por todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.